Tem um tipo de cansaço que dormir não resolve. Não é o corpo, é a cabeça. Você deita, mas ela continua ligada. A lista de coisas, a mensagem que ainda não respondeu, a decisão que está rodando em loop há dias, a conta, a preocupação, a sensação de que esqueceu alguma coisa importante. Aí você acorda, mais cansado do que dormiu. Eu conheço esse cansaço e foi tentando sair dele que descobri que não esperava. Não vou chamar de solução porque não é. É mais como ter alguém ajudando a carregar um pouco, sem cobrança, sem julgamento, sem exigir energia que você não tem. E esse alguém que eu demorei muito para experimentar porque achava que não era para mim, foi a inteligência artificial. Mas antes que você pense, isso não serve para mim também, fique mais um pouco, porque isso não tem muito a ver com tecnologia, tem a ver com aliviar a mente. Teve uma tarde, não faz muito tempo, em que eu sentei na frente do computador com uma lista de 12 tarefas. 12. Nenhuma impossível. E mesmo assim, eu fiquei quase 20 minutos olhando para a lista sem conseguir começar. Não porque eu não sabia fazer, mas porque minha cabeça estava tão cheia que eu não conseguia nem decidir qual era a primeira coisa. Sabe quando você entra em loop, abre uma aba, lembra de uma outra coisa, volta para a lista, tenta começar, para de novo? Foi nesse dia que eu abri o chat GPT, sem muita esperança, e escrevi exatamente o que estava sentindo. Tenho essas tarefas. Estou cansada e com a cabeça cheia. Me ajuda a decidir por onde começar? E em segundos estava organizado. Uma ordem simples, possível. E o que eu senti não foi motivação, foi alívio. Porque o problema nunca foi a lista. Era o peso de que ter, era o peso de ter que decidir, com uma mente que já não tinha espaço para mais nada. Depois daquele dia, eu percebi uma coisa importante. A IA não é útil porque ela é inteligente. Ela é útil porque você não precisa estar bem para usar. Você pode chegar cansada, confusa, bagunçada, sem saber explicar direito o que está acontecendo. E talvez seja exatamente por isso que funciona. Porque, no fundo, você já fez isso antes. Pensa numa vez em que ligou para alguém, não para pedir conselhos, mas só para pensar em voz alta. E quando falava, as coisas começavam a clarear. A pessoa nem precisava resolver. Só o ato de colocar para fora já organizava um pouco. Com a IA, acontece algo parecido. Você escreve do jeito que consegue, sem organizar, sem deixar bonito. E ela devolve aquilo de uma forma mais clara. Às vezes, é só isso que a gente precisava: espaço. Outra vez que isso me ajudou foi com uma mensagem que eu estava adiando há dias. Você abre o e-mail, escreve uma frase, apaga, fecha, volta depois. Nada parece certo,
No meu caso, eu precisava decepcionar alguém. E eu sabia o que queria dizer, mas tudo soava duro demais, ou culpado demais. Então escrevi para Ian do jeito mais cru possível. Preciso mandar uma mensagem dizendo que não vou conseguir cumprir algo que prometi. Quero ser honesta, sem parecer irresponsável. Me ajuda? Ela escreveu uma base. Não ficou perfeito. Eu mudei algumas coisas, mas a parte mais pesada já não estava mais toda em cima de mim. E isso fez diferença. Porque usar IA não é deixar ela viver sua vida, é deixar ela carregar a parte mecânica para você guardar energia para o que realmente importa. Tem também um jeito mais estranho, mas talvez mais útil que eu uso. Quando estou travada numa decisão, sabe aquele loop mental? Você pensa nos prós, depois nos contras, pede opinião, fica mais confusa. Dormir não resolve. Nesses momentos, nesses momentos, eu descrevo a situação para IA e peço uma coisa específica. Que pergunta eu deveria estar me fazendo? Não respostas, perguntas. Porque às vezes o problema não é falta de resposta, é que a gente está olhando para a situação do jeito errado. E quando as perguntas mudam, a cabeça destrava. E preciso ser bem honesta sobre uma coisa. Isso não funciona sempre. Tem dias em que eu abro a IA, escrevo meia frase e fecho. Tem dias em que não ajuda em nada. Não é mágica. E ninguém que vende isso como mágica está sendo sincero. O que posso dizer é que nos dias em que minha cabeça está pesada demais, ela consegue carregar uma parte comigo. E às vezes, isso já muda completamente o dia. A mente sobrecarregada não precisa de mais pressão, ela precisa de menos peso. E às vezes esse alívio começa pequeno, uma lista organizada, uma mensagem finalmente enviada, uma decisão que já saiu do loop. Não é transformação instantânea, é só respirar um pouco melhor. Então, eu quero te deixar uma pergunta, sem pressa para responder. O que você está carregando sozinho essa semana, que talvez não precise carregar sozinho? Pense nisso. E se você quiser aprofundar isso com mais calma, não só ferramentas, mas formas de reorganizar a mente, a rotina e até as finanças quando tudo parece pesado demais, eu deixei um material na descrição. Não é um curso, é mais como um guia para quem está tentando colocar a vida em ordem, sem exigir perfeição de si mesmo. O link está aqui embaixo. Sem pressa.